Ela entrou naquele edifício com um balde na mão e um sonho que precisava esconder para sobreviver. Por 2 anos, limpou os corredores de uma construtora milionária, sem que ninguém soubesse que ela entendia cada planta na parede melhor do que a diretora que a humilhava. Mas havia um erro escondido naquelas plantas, um erro que custaria milhões, e apenas ela tinha visto. Se inscreva no canal e deixe seu like, e comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Naquele dia, uma faxineira de 28 anos salvou uma obra de 12 milhões de reais. Mas antes disso, mandaram ela tirar o lixo. Gabriela Souza acordou às 5 horas da manhã, como fazia todos os dias. Enquanto a cidade ainda dormia, ela já estava de pé, aquecendo o café no fogão de 2 bocas do apartamento que dividia com mais 2 colegas no bairro da Lapa, em São Paulo. O apartamento era pequeno, as paredes tinham marcas de umidade no canto e a janela do quarto não fechava direito, deixando entrar um fio de vento frio nas madrugadas de inverno. Mas era dela, ou quase dela. Ela pagava o aluguel em dia e isso era o suficiente para se sentir de pé no mundo. Na mochila surrada de lona preta, entre o marmitex com arroz e feijão e o estojo com canetas coloridas, ela carregava o objeto mais importante da sua vida, um caderninho de capa dura comprado numa papelaria de liquidação por R$ 3,90. Nas páginas amareladas pelo uso, havia cálculos, anotações, esboços de plantas baixas, recortes de leis municipais colados com fita adesiva. Para quem não sabia, parecia um diário confuso. Para quem entendia, era a mente de uma arquiteta funcionando em tempo integral, mesmo quando o mundo insistia em vê-la como invisível. Gabriela estava no 8º semestre de Arquitetura e Urbanismo na faculdade particular do centro, onde as aulas começavam às 19 horas e terminavam às 22h30. De dia, ela limpava. De noite, ela aprendia. Havia 2 anos que esse era o ritmo da sua vida e ela havia aprendido a não falar sobre isso. Havia aprendido da forma mais dura. No emprego anterior, numa administradora de condomínios no Itaim Bibi, ela havia comentado com a supervisora que estudava arquitetura. Achou que seria recebido com algum respeito, ou pelo menos com curiosidade. Em vez disso, foi demitida 3 dias depois. A supervisora disse que o motivo era reestruturação interna. Mas Gabriela ouviu pelas colegas o que realmente foi dito na sala fechada. Faxineira que quer ser arquiteta vai acabar querendo aparecer, e eu não preciso de confusão. Desde então, o caderninho ficava no fundo da mochila, e o sonho ficava no fundo do peito. A construtora Horizonte ocupava os 3 últimos andares de um edifício corporativo na Avenida Paulista. Gabriela trabalhava no contrato de limpeza terceirizada havia 21 meses, e conhecia cada corredor, cada sala de reunião, cada canto daquele lugar, como se tivesse ajudado a construir. Ela sabia que a impressora do 18º andar travava às terças-feiras. Sabia que o banheiro masculino do 19º andar tinha um vazamento discreto que ninguém havia consertado em 6 meses. E sabia, acima de tudo, que a sala de projetos do 20º andar era o coração daquela empresa, onde ficavam as maquetes, as plantas impressas em papel manteiga, os sonhos milionários desenhados em escala. Naquela manhã de terça-feira, Gabriela entrou na sala de projetos às 7h40, antes de qualquer funcionário chegar. Era o horário dela para limpar ali, aspirar, passar pano nas bancadas de vidro, recolher os copos de café esquecidos da reunião do dia anterior. Ela gostava desse horário. O silêncio da sala de projetos de manhã cedo tinha uma qualidade diferente do silêncio de outros lugares. Era um silêncio cheio de coisas. Foi naquele silêncio que ela viu. No centro da sala, sobre uma mesa de 2 metros de comprimento, estava a maquete do Residencial Horizonte, o maior projeto da construtora em 10 anos. Um complexo residencial de 4 torres, área de lazer completa, jardins planejados, destinado a uma faixa de renda média-alta no bairro do Morumbi. A maquete era linda. Gabriela parou de varrer e ficou olhando para ela por alguns segundos, como se olhasse para uma miniatura de um mundo possível. Então algo chamou sua atenção.
Ela inclinou a cabeça, franziu o senho, abaixou o vassoura e se aproximou mais. Tirou do bolso do avental a pequena trena retrátil que carregava desde o primeiro semestre de faculdade, um hábito que a professora de topografia havia ensinado e que ela nunca abandonou. Mediu, anotou, mediu de novo. O recuo frontal do terreno marcado na maquete era de 10 metros. Gabriela abriu a mochila, tirou o caderninho e folheou até encontrar a anotação que havia feito 3 semanas antes, durante uma aula sobre legislação ambiental urbana. Lei Complementar Municipal número 154, aprovada em março deste ano. Terrenos de encosta com declividade acima de 15%. Recuo mínimo obrigatório de 15 metros em relação à faixa de preservação permanente. Ela olhou para a maquete, olhou para o caderninho. Fez o cálculo na margem da página. 5 metros a menos do que a lei exigia. 5 metros que, descobertos pela fiscalização do IBAMA, significariam embargo imediato da obra, multa que ela estimou entre 5 e 8 milhões de reais e possível ordem de demolição parcial das fundações já concluídas. O projeto havia levado 2 anos para ser aprovado. As obras haviam começado havia 4 meses. Dezenas de famílias já haviam assinado contratos de compra. E tudo estava prestes a desabar por 5 metros. Gabriela ficou parada por um longo momento, o caderninho na mão, olhando para aquela maquete perfeita e equivocada. Então respirou fundo, fechou o caderninho e o guardou no fundo da mochila. Ela precisava avisar alguém. Foi buscar a Dona Cida, supervisora da equipe de limpeza. Mas Dona Cida havia faltado naquele dia. Foi até o encarregado-geral Bruno, que a ouviu com atenção por 2 minutos, coçou a cabeça e disse: "Gabi, isso aí é coisa de engenheiro. Eu não posso chegar para a diretora com reclamação de faxineira, você entende?" Ela entendeu, mas não desistiu. Às 9h15, Paula Marchetti entrou na sala de projetos com 3 investidores estrangeiros e 2 arquitetos da equipe. Paula tinha 42 anos, cabelo cortado com precisão cirúrgica, blazer cinza grafite e o tipo de autoconfiança que vinha menos de competência e mais de nunca ter sido contestada. Era diretora de projetos havia 6 anos e tratava o cargo como se fosse um título de nobreza. Gabriela esperou o momento certo. Quando Paula se aproximou da maquete para apresentá-la aos investidores, Gabriela se aproximou com cuidado e falou em voz baixa: "Dona Paula, com licença, o recuo frontal aqui está marcado com 10 metros. A Lei Complementar 154, aprovada em março, exige 15 para terrenos de encosta. Eu calculei aqui e..." Paula virou o rosto devagar. Os investidores pararam de conversar. O silêncio na sala ficou pesado de uma forma diferente do silêncio da manhã cedo. Gabriela. A voz de Paula era baixa, controlada, e por isso mesmo mais cortante. "Você foi contratada para passar pano e tirar lixo. Isso é o máximo que você vai entregar aqui. Pode sair da sala." Um dos arquitetos desviou o olhar. Um dos investidores fingiu examinar a maquete. Ninguém disse nada. Gabriela não respondeu. Pegou o balde, pegou a vassoura e saiu. No corredor encostou na parede fria e fechou os olhos por 3 segundos. Não de vergonha, de determinação, porque ela sabia de algo que Paula ainda não sabia. A fiscalização do IBAMA estava agendada para dali a 72 horas. 72 horas. Gabriela repetiu o número para si mesma enquanto descia as escadas de serviço com o carrinho de limpeza. Não o elevador social, onde os arquitetos e diretores subiam e desciam com seus crachás pendurados no peito como medalhas. A escada de serviço, estreita, iluminada por lâmpadas frias que piscavam de vez em quando, cheirando a produto de limpeza e concreto antigo. Era por ali que ela transitava. Era por ali que a maior parte das pessoas que mantinham aquele edifício de pé transitava, sem que ninguém do 20º andar precisasse saber. 72 horas para a fiscalização do IBAMA chegar. Ela havia descoberto por acaso, da única forma como as pessoas invisíveis descobrem as coisas importantes, ouvindo. Na véspera, enquanto limpava o corredor próximo à sala de reuniões, tinha escutado pela porta entreaberta a voz de um assessor jurídico dizendo ao telefone:
A vistoria está confirmada para sexta-feira de manhã, às 10 horas. Era terça-feira. O relógio estava correndo e só ela sabia disso com clareza total. Gabriela foi até o vestiário, sentou no banco de madeira entre os armários enfileirados e abriu o caderninho na página onde havia feito os cálculos pela manhã. Releu tudo com atenção. Depois releu de novo. Os números não mentiam. O erro era real, a lei era clara e a consequência era inevitável caso ninguém agisse. O problema era chegar até quem podia agir. Bruno, o encarregado, havia sido honesto. Ele não tinha posição para enfrentar Paula. Dona Cida estava de atestado. Os arquitetos da equipe eram subordinados diretos da diretora e não iriam expô-la sem uma ordem de cima. Gabriela conhecia aquela hierarquia de cor. Havia 2 anos limpando aqueles corredores e havia aprendido que em lugares assim, o poder não subia de baixo para cima. Ele descia, pesado e definitivo, do topo para a base. Então ela precisava chegar ao topo. Leandro Cavalcante, 38 anos, dono e fundador da construtora Horizonte. Gabriela havia visto o nome dele em placas, em comunicados internos colados no mural da Copa, em reportagens de revistas de negócios que às vezes ficavam esquecidas nas salas de reunião depois das visitas de jornalistas. Havia uma foto dele numa dessas revistas que ela havia olhado por mais tempo do que deveria enquanto limpava a mesa. Um homem de cabelo escuro com alguns fios brancos nas têmporas, expressão séria, mas não fechada, o tipo de rosto que parecia acostumado a ouvir antes de falar. Ela nunca havia trocado uma palavra com ele. Na tarde de terça-feira, Gabriela tentou chegar à secretária particular de Leandro. A mulher a olhou de cima a baixo, o uniforme azul, o crachá de empresa terceirizada, as mãos sem esmalte, e disse com uma gentileza que era na verdade uma porta fechada. Senhor Cavalcante tem agenda lotada até o fim da semana. Qualquer solicitação passa pela diretoria. Pela diretoria, ou seja, por Paula. Gabriela voltou para o carrinho de limpeza e ficou parada no corredor por um longo momento, olhando para a parede à sua frente. Então fez algo que nunca havia feito em 2 anos de trabalho naquele lugar. Foi até a copa do 20º andar, se sentou à mesa onde os arquitetos almoçavam e abriu o caderninho. Se ninguém ia ouvi-la, ela ia se preparar para ser impossível de ignorar. Passou a tarde inteira entre idas e vindas do serviço, roubando 5 minutos aqui, 10 minutos ali, escrevendo. Organizou tudo num memorial técnico de 4 páginas, identificação do erro, transcrição do artigo da Lei Complementar 154, os cálculos do recuo necessário, a estimativa da multa e, o elemento que ela sabia que pesaria mais, uma proposta de correção. Não era um relatório de problema, era um relatório de solução. Era a diferença entre alguém reclamando e alguém entregando. Às 18h20, quando o 20º andar começava a esvaziar e os arquitetos saíam em grupos para o elevador, Gabriela estava no corredor com o carrinho de limpeza e o memorial técnico dobrado dentro do bolso do avental. Então, ouviu passos no corredor. Leandro Cavalcante saía da sala de reuniões sozinho, a gravata levemente afrouxada, o celular na mão, o rosto de quem havia passado o dia inteiro apagando incêndios e ainda tinha mais 2 para apagar. Ele caminhava rápido, com a cabeça levemente baixa, no modo automático de executivo que conhece cada centímetro do próprio escritório de olhos fechados. Gabriela teve exatamente 2 segundos para decidir. Ela pensou no emprego anterior. Pensou na supervisora que a havia demitido por querer aparecer. Pensou no corredor da escada de serviço, no vestiário, no banco de madeira entre os armários. Pensou nos 72 horas, que agora eram menos de 48, e deu um passo à frente. Senhor Cavalcante. Ele parou, olhou para ela. Havia uma pergunta no rosto dele, mas não havia impaciência, o que já era diferente do que ela esperava. Eu sei que a senhora não deveria me parar assim. Ela percebeu que havia dito senhora, por nervoso, e corrigiu imediatamente. Eu sei que o senhor não me conhece. Eu sou a Gabriela, trabalho na limpeza há 2 anos. Mas eu preciso de 3 minutos. É sobre o Residencial Horizonte. Leandro a olhou por um segundo inteiro sem dizer nada. Pode falar. Gabriela respirou. Abriu o caderninho. Começou a explicar,
O recuo, a lei, os cálculos, a vistoria de sexta-feira. A voz dela era firme, técnica, sem rodeios. Ela não pediu desculpa por estar falando. Não diminuiu o que sabia com expressões como "talvez eu esteja errada" ou "não sei se isso importa". Apresentou os fatos como fatos. Leandro ouviu sem interromper. Os olhos dele desceram para o caderninho, subiram para o rosto dela, voltaram para o caderninho. O celular dele tocou. Era o nome de um dos maiores investidores do projeto piscando na tela. Gabriela estava perto o suficiente para ver. Leandro olhou para o celular. Olhou para ela. Uma fração de segundo. Ele recusou a chamada e guardou o celular no bolso. Continue. Gabriela sentiu algo se mover dentro do peito. Não alívio. Ainda não. Algo mais sólido do que alívio. A sensação de que o chão sob os pés era, pela primeira vez em muito tempo, firme. Ela continuou. Quando terminou, Leandro ficou em silêncio por alguns segundos. Então estendeu a mão e disse apenas: "Pode me deixar ver o caderninho?" Ela entregou. Ele leu em silêncio, página por página, com a concentração de quem não está procurando erros. Está procurando entender. Quando chegou na proposta de correção, ele parou. Releu. Levantou os olhos para ela com uma expressão que Gabriela não soube nomear naquele momento, mas que reconheceria depois, com o tempo, como o início de algo. "Você calculou a proposta de correção também?" Não era uma pergunta. "Sim, senhor." "Onde você aprendeu a fazer isso?" Gabriela hesitou. O fantasma do emprego anterior passou rápido pela memória. Então ela ergueu o queixo 1 centímetro, um gesto pequeno, mas que custou 2 anos para acontecer, e respondeu: "Faço faculdade de arquitetura e urbanismo à noite, 8º semestre." Leandro fechou o caderninho com cuidado. Olhou para ela por um momento longo. Então disse: "Amanhã, às 8 horas, você não traz o balde. Traz seus livros." Gabriela não dormiu naquela noite. Não foi por ansiedade. Embora a ansiedade estivesse lá, é claro, movendo-se baixinho por baixo de tudo como água correndo sob pedra. Não dormiu, porque havia trabalho a fazer. Ela ficou sentada à mesa da cozinha pequena do apartamento até 00:40 com o caderninho aberto. Os livros de legislação urbana empilhados ao lado do copo de chá que foi esfriando sem que ela percebesse, refinando cada detalhe do memorial técnico que havia começado durante os intervalos do serviço. A proposta de correção precisava ser impecável. Não apenas correta, impecável. Porque ela sabia, com a clareza de quem havia passado 2 anos sendo ignorada, que quando uma pessoa do seu lugar apresenta um trabalho para pessoas do lugar de Leandro Cavalcante, não há espaço para "está quase bom." Tinha que ser irrefutável. Tinha que ser o tipo de coisa que faz um engenheiro sênior coçar a cabeça e perguntar como ele mesmo não havia visto antes. Ela reescreveu a proposta 3 vezes. Verificou cada cálculo 2 vezes. Consultou 2 artigos diferentes da lei para garantir que a interpretação estava correta. Quando finalmente fechou o caderninho, eram quase 1h da manhã e pela janela que não fechava direito entrava o fio de vento frio que ela havia aprendido a ignorar. Gabriela encostou a cabeça na parede e ficou olhando para o teto por alguns minutos. Pensou no que Leandro havia dito. "Amanhã você não traz o balde. Traz seus livros." Repetiu as palavras na memória, tentando decifrar o tom exato com que ele as havia dito. Não era condescendência. Não era curiosidade de colecionador diante de algo exótico. Era algo mais direto, mais simples e por isso mesmo mais difícil de acreditar completamente. Era respeito. Ela apagou a luz e foi dormir. Na manhã seguinte, Gabriela chegou à construtora Horizonte às 7h50. Usava a calça jeans escura e a blusa branca que guardava para as apresentações da faculdade. As mesmas roupas que havia passado na véspera com cuidado, penduradas no encosto da cadeira do quarto. A mochila de lona preta estava no ombro, mas desta vez o caderninho estava na frente, não no fundo. Ela foi direto ao 20º andar. Não pela escada de serviço, pelo elevador social. O crachá de empresa terceirizada ainda estava no bolso, mas ela não o pendurou no pescoço.
Entrou no elevador com duas arquitetas da equipe que ela conhecia de vista. Elas não a conheciam. As duas continuaram a conversa sobre uma reunião de cronograma sem nem olhar na sua direção. Gabriela ficou de pé perto da porta e olhou para o painel de números acendendo um por um conforme o elevador subia. 17º, 18º, 19º, 20º. A porta abriu. Leandro estava no corredor falando ao telefone, mas virou a cabeça quando ela saiu do elevador. Fez um gesto com a cabeça. Vem. E continuou a conversa por mais um minuto antes de desligar. Então caminhou até ela sem cerimônia, como se tivessem combinado aquilo há semanas. Bom dia. Dormiu? Pouco. O memorial ficou pronto? Ficou. Ele assentiu uma vez. Então vem comigo. A sala de reuniões do 20º andar tinha uma mesa oval de vidro fumê, cadeiras de couro cinza, uma parede inteira de janelas com vista para a Paulista e um quadro branco no fundo onde alguém havia desenhado um fluxograma de obra que estava parcialmente apagado. Quando Gabriela entrou, havia 4 pessoas já sentadas, os arquitetos sêniores da equipe do Residencial Horizonte. Ela os conhecia pelos nomes que ouvia nos corredores. Ricardo, 51 anos, 23 de construtora, o tipo que assina projetos com a confiança de quem nunca precisou defender cada linha. Fernando, 44 anos, especialista em legislação urbanística. Pelo menos era assim que se apresentava nas reuniões. Camila, 36 anos, a única mulher da equipe técnica sênior, que raramente levantava a voz, mas quando falava, todos anotavam. E Paulo, 32 anos, recém-promovido, ainda com aquela energia de quem precisa provar algo. Nenhum deles sabia quem era Gabriela. Leandro fechou a porta, ficou de pé na cabeceira da mesa e falou sem introduções desnecessárias. Temos um problema técnico que precisa de solução em menos de 48 horas. Sexta-feira de manhã temos vistoria do IBAMA no Residencial Horizonte. Alguém me trouxe uma informação ontem que precisa ser verificada e, se confirmada, corrigida antes disso. Ele colocou sobre a mesa uma cópia do artigo da Lei Complementar 154, que havia impresso antes da reunião. O recuo frontal do terreno no projeto atual é de 10 metros. Essa lei, aprovada em março deste ano, exige 15 para terrenos de encosta com a declividade do nosso lote. Quero saber se o erro existe e quero uma proposta de correção viável. Tem 1 hora. Ricardo pegou a lei. Franziu o senho. Fernando pegou em seguida e começou a ler em silêncio, os lábios se movendo ligeiramente. Camila abriu o notebook. Paulo pegou o celular para acessar o arquivo do projeto. Leandro se sentou. Olhou para Gabriela, que estava de pé próximo à parede, um pouco afastada da mesa, e fez um gesto discreto para a cadeira vazia à sua direita. Ela se sentou. Os arquitetos ainda não haviam percebido que ela estava ali como participante, não como parte da mobília. Os minutos passaram. Ricardo disse que precisava checar o memorial descritivo original do projeto antes de confirmar qualquer coisa. Fernando disse que a lei tinha uma ressalva no parágrafo 3º que precisava ser interpretada em conjunto com o decreto municipal. Camila calculou em silêncio por alguns minutos e então disse que o erro parecia real, mas que a correção exigiria refazer parte das fundações do setor norte, o que levaria pelo menos 30 dias e custaria entre 250 e 300 mil reais. Paulo sugeriu contestar a aplicação da lei, argumentando que o projeto havia sido aprovado antes da vigência da norma. Leandro ouviu tudo sem interromper. Então, olhou para Gabriela. Você tem algo a dizer? Os 4 arquitetos viraram o rosto ao mesmo tempo. Gabriela abriu o caderninho. Não olhou para nenhum deles. Olhou para Leandro, porque era para ele que importava, e começou a falar. O erro existe, confirmado. O parágrafo 3º que o Fernando mencionou não se aplica aqui porque nossa declividade é de 18% e a ressalva cobre apenas terrenos até 15%. Ela virou uma página. A contestação da data de vigência não vai funcionar, porque o projeto passou por uma revisão de memorial descritivo em abril,
depois da lei entrar em vigor, o que tecnicamente reabriu o processo de aprovação. Outra página. A correção não precisa de 30 dias, nem de R$300 mil. Se deslocarmos o eixo do setor norte em 5 metros e reaproveitarmos as sapatas já concluídas com extensores metálicos, o custo fica em torno de R$80 mil e o prazo é de 12 dias. Ela colocou o caderninho sobre a mesa, aberto na página com o croquis que havia desenhado na madrugada. Já calculei a viabilidade estrutural. Está aqui. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente do silêncio anterior. Ricardo pegou o caderninho, olhou para o croquis, olhou para ela. Quem é você? Foi Leandro quem respondeu, e havia algo na voz dele, calmo, preciso, que fechou qualquer possibilidade de contestação. É a pessoa que viu o que nenhum de vocês viu. Fernando cruzou os braços. Camila olhou para o croquis por um longo momento e então disse com a honestidade direta que a caracterizava: o cálculo está certo. Paulo ficou olhando para a mesa. Leandro se levantou. Ricardo, Fernando, quero a validação estrutural do croquis até às 14 horas. Camila, você coordena a revisão do memorial para apresentar ao IBAMA na vistoria, junto com a proposta de correção voluntária. Fez uma pausa. E Gabriela assina o memorial como colaboradora técnica. Ricardo abriu a boca. Fechou. Leandro já estava saindo da sala. No corredor, Gabriela caminhou ao lado de Leandro em silêncio por alguns passos. Então ele parou e disse, sem olhar para ela, como quem diz algo que estava pensando há um tempo: você podia ter mandado um e-mail anônimo, podia ter ligado para o IBAMA direto. Por que não fez? Gabriela pensou por um segundo. Porque o problema era da empresa. A solução também precisava ser. Leandro ficou olhando para ela por um momento. Depois assentiu uma vez, devagar, com o tipo de expressão que não é exatamente um sorriso, mas está muito perto disso. Vai buscar os livros que você disse que ia trazer. Ela foi. A sexta-feira chegou com um céu encoberto sobre a Avenida Paulista. Gabriela estava no 20º andar às 8h30, sentada à mesa de trabalho temporária que Leandro havia mandado instalar num canto da sala de projetos. Não uma mesa de canto, não um lugar improvisado perto da janela do banheiro, mas um espaço real com cadeira boa, acesso ao sistema interno e uma luminária própria. Pequeno gesto, peso enorme. Ela havia passado os 2 dias anteriores imersa numa rotina que nunca havia experimentado antes. Reuniões técnicas, revisões de planta, conversas com o jurídico sobre a apresentação ao IBAMA. Camila havia trabalhado com ela com uma objetividade que Gabriela respeitou desde o início, sem elogios excessivos, sem condescendência. Apenas trabalho real feito lado a lado. Ricardo havia ficado em silêncio na maior parte do tempo, mas numa tarde havia se debruçado sobre o croquis do caderninho por 20 minutos seguidos e depois dito, sem olhar para ela: a solução dos extensores é elegante. Vindo de Ricardo, Gabriela sabia que era o equivalente a uma ovação de pé. Fernando havia ficado na defensiva até o fim. Paulo havia aprendido algo que talvez levasse anos para articular em palavras. E Paula não havia aparecido. Gabriela havia percebido a ausência na manhã de quarta-feira, quando o escritório abriu e a mesa da diretora ficou vazia. Ninguém comentou diretamente. Havia um tipo de silêncio nos corredores que não era o silêncio normal de um dia de trabalho. Era o silêncio de quem sabe de algo e ainda está processando o que fazer com esse conhecimento. Às 10h12, 2 fiscais do IBAMA chegaram à recepção. Leandro os recebeu pessoalmente. Gabriela estava ao lado dele, não atrás, não num canto discreto ao lado. Ela usava a mesma calça jeans escura e a blusa branca de sempre, mas tinha o memorial técnico impresso numa pasta fina que havia comprado na papelaria da esquina, com o croquis de correção reproduzido em escala adequada e os documentos legais organizados por ordem de referência. A apresentação durou 45 minutos. Os fiscais fizeram perguntas técnicas. Gabriela respondeu a maior parte delas diretamente, e nas vezes em que Leandro complementava, ela percebia que ele estava confirmando o que ela havia dito, não corrigindo.
Era uma diferença pequena no gesto, mas fundamental no significado. Ao final, o fiscal mais velho, um homem de cabelos brancos e óculos de armação grossa, que havia escutado tudo com atenção absoluta, fechou o caderno de anotações e disse: "A apresentação de uma proposta de correção voluntária antes da vistoria é exatamente o tipo de postura que muda o encaminhamento do processo. Vamos conceder o prazo de 30 dias para a execução das obras de adequação mediante acompanhamento técnico. Não haveria embargo, não haveria multa imediata. O residencial Horizonte estava salvo." Quando os fiscais saíram, o corredor ficou em silêncio por um momento. Leandro ficou parado com os olhos na porta do elevador que se fechava, e então virou o rosto para Gabriela com uma expressão que ela nunca havia visto nele antes. Não o executivo avaliando uma situação, não o dono de empresa administrando uma crise. Era um homem que havia acabado de sentir o alívio real, físico, de algo que poderia ter sido irreparável, e não foi. "Obrigado", ele disse. Apenas isso. Mas o modo como disse preencheu o corredor inteiro. A convocação de Paula aconteceu naquela mesma tarde. Gabriela não estava na sala. Soube pelos detalhes que vazaram pelos corredores nas horas seguintes, da forma como as coisas sempre vazam em escritórios, em fragmentos, em meias palavras, em expressões de quem saiu de algum lugar carregando algo pesado. Leandro havia esperado até a tarde porque queria ter na mão, antes da conversa, os relatos que havia pedido discretamente à equipe nas últimas 48 horas. Não apenas sobre o episódio com Gabriela, sobre tudo. E tudo havia chegado. Havia o relato de Bruno, o encarregado, que descreveu como Paula havia desenvolvido o hábito de culpar a equipe de execução por atrasos que eram, na maioria das vezes, causados por mudanças tardias de projeto que ela mesma ordenava. Havia o relato de Camila, cuidadoso e preciso como tudo que ela dizia, descrevendo uma reunião 6 meses atrás, em que Paula havia apresentado como seu um relatório de viabilidade que havia sido elaborado por um estagiário que pediu demissão uma semana depois. Havia o relato de 3 funcionários do administrativo que, separadamente e sem combinar, descreveram a mesma dinâmica: ordens dadas aos gritos, erros tratados como falha moral, competência alheia recebida como ameaça pessoal. E havia o relato do próprio Leandro, que não precisava ser documentado, porque estava gravado na memória com a precisão das coisas que machucam. A sala de projetos na manhã de terça-feira, os investidores estrangeiros, uma faxineira de uniforme azul tentando dizer algo importante, e sendo cortada na frente de todos com uma frieza que não era só arrogância, era proteção. Paula havia silenciado Gabriela, não apesar de saber que o erro era real. Havia silenciado porque sabia. Porque se o erro viesse à tona por conta de uma faxineira, a pergunta que se seguiria seria inevitável. Como a diretora de projetos não havia visto? E a resposta, que Paula conhecia melhor do que ninguém, era que ela não havia visto porque havia assinado a revisão do projeto em abril, sem ler com atenção o memorial descritivo atualizado. Havia assinado porque confiava nos softwares, porque confiava na equipe, porque achava que seu cargo era uma prova de competência e não uma responsabilidade contínua de exercê-la. Quando Leandro encerrou a reunião, havia dito 3 coisas. Não gritou, não foi cruel, foi apenas irrefutável. Você não viu o erro. Tudo bem, erros acontecem, mas você silenciou a única pessoa que viu, por interesse próprio, em prejuízo da empresa e das dezenas de famílias que compraram apartamentos nesse projeto. E você tratou cada pessoa que mantém essa empresa de pé como se o próprio cargo fosse um atestado de superioridade. Essas 3 coisas juntas eu não consigo separar. Boa tarde, Paula. Ela saiu do edifício às 17h40. Não havia quase ninguém no corredor. O elevador social a esperava com as portas abertas. Gabriela estava na sala de projetos quando Leandro apareceu na porta às 18h05. O escritório estava praticamente vazio. Ela estava arrumando os livros na mochila, devagar, com aquele gesto de quem ainda não sabe muito bem qual é o seu lugar no final do dia. Posso te fazer uma pergunta?
disse ele, encostando no batente da porta. Pode. Por que você nunca contou para ninguém que estudava arquitetura? Em 2 anos você não comentou com ninguém aqui? Gabriela ficou parada por um momento. Então fechou a mochila e respondeu sem desviar o olhar. No meu emprego anterior, contei para a supervisora. 3 dias depois fui demitida. Ela disse que era reestruturação, mas eu ouvi o que ela disse na sala fechada, que faxineira que quer ser arquiteta vai acabar querendo aparecer. Leandro não disse nada imediatamente. Então, o silêncio não era humildade, disse ele depois de um momento. Era sobrevivência. Ele saiu do batente da porta e entrou na sala. Caminhou até a janela. Ficou olhando para a Paulista por alguns segundos, as luzes da tarde começando a acender na cidade lá embaixo. E então virou-se para ela com uma expressão que era ao mesmo tempo simples e muito cuidadosa, como quem sabe que a próxima coisa que vai dizer importa mais do que parece. Gabriela, aqui o único critério é o que você entrega, e você entregou mais do que todos. Ela sentiu aquelas palavras pousarem de um jeito diferente das outras. Não na cabeça, onde as palavras costumam pousar primeiro. No peito, no lugar onde ficam as coisas que a gente carrega há tempo demais. Quero te oferecer uma posição como estagiária técnica, remunerada com horas compatíveis com a faculdade. Ele fez uma pausa. E quero que você assine junto com a equipe o projeto de correção do Horizonte, seu nome no memorial técnico como colaboradora. Gabriela abriu a boca, fechou. Havia algo que queria dizer, mas que a língua não encontrava ainda. Eu sei que você vai querer recusar, disse Leandro, e havia um traço de algo leve na voz. Não era exatamente humor, mas era parente próximo. Não recusa. Ela deu uma risada curta, genuína, o primeiro som desarmado que havia feito em 2 anos naquele edifício. E então os dois ficaram em silêncio por um momento, um de cada lado da sala de projetos, com a cidade acendendo as luzes lá fora. E foi o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido, porque já está cheio de alguma coisa que ainda não tem nome, mas que os dois, cada um do seu jeito, já sabiam que estava ali. O tempo tem uma qualidade diferente quando a vida finalmente para de ser sobrevivência e começa a ser construção. Gabriela aprendeu isso nos meses seguintes, àquela tarde na sala de projetos, quando a cidade acendia as luzes e 2 silêncios se encontravam pela primeira vez sem nenhuma pressa de se explicar. O estágio na construtora Horizonte começou na 2ª semana de junho, com horário das 13 horas às 18 horas, deixando as manhãs livres para estudar e as noites para a faculdade. Era um ritmo que ela havia imaginado como impossível durante 2 anos, e que agora acontecia com a naturalidade desconcertante das coisas que sempre deveriam ter sido assim. Ela continuou usando o caderninho preto. Comprou um novo, porque o anterior estava quase esgotado de tanto uso, mas era igual. Mesma marca, mesma capa dura, mesmo tamanho que cabia no bolso do avental e agora cabia no bolso da calça. As colegas faxineiras, quando souberam, reagiram de formas diferentes. Dona Cida, que havia voltado do atestado médico para encontrar o escritório inteiro mudado, abraçou Gabriela por um longo momento, sem dizer nada. As outras 2 com quem ela dividia o apartamento fizeram um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e colocaram numa caixinha de papelão decorada com caneta hidrocor. Gabriela comeu o bolo sentada na mesinha pequena da cozinha, às 11 horas da noite, depois de chegar da faculdade, e pensou que havia coisas que o dinheiro de 12 milhões de reais não comprava. O projeto de correção do residencial Horizonte foi executado em 11 dias, um dia antes do prazo. Os extensores metálicos funcionaram exatamente como o croquis do caderninho havia previsto. O custo final ficou em R$ 76 mil, abaixo da estimativa. Quando o IBAMA fez a vistoria de conclusão e liberou o prosseguimento das obras, Leandro mandou imprimir o memorial técnico encadernado e colocou um exemplar na mesa de trabalho de cada membro da equipe que havia participado. Na capa estava escrito: Projeto de Adequação Ambiental, Residencial Horizonte. E logo abaixo, em ordem alfabética, os nomes dos colaboradores técnicos. O de Gabriela estava ali, entre Camila e Fernando, sem asterisco,
sem nota explicativa, sem nenhuma marcação que o diferenciasse dos outros. Ricardo viu o exemplar na própria mesa, ficou parado por um momento e então foi até a sala de trabalho de Gabriela, colocou o caderninho original dela, que havia ficado com a equipe técnica durante as revisões, de volta sobre a mesa e disse: "Bom trabalho." 2 palavras. Gabriela soube que eram as mais caras do vocabulário dele. O romance não chegou de uma vez. Chegou da forma como as coisas verdadeiras costumam chegar. Em camadas, em pequenos gestos que só fazem sentido completo quando vistos de longe. Começou nas noites em que havia trabalho extra e eles ficavam os dois na sala de projetos depois que todos iam embora. Leandro tinha o hábito de pedir pizza quando o trabalho passava das 19 horas. Sempre a mesma, de calabresa com borda de catupiry, de uma pizzaria na Consolação que ele dizia frequentar desde os 22 anos. Gabriela tinha o hábito de comer apenas metade da fatia e guardar o resto para o dia seguinte. O que ele notou na segunda vez, e a partir daí passou a pedir uma pizza maior sem dizer nada. Ela notou que ele havia notado. Não disse nada também. Havia uma conversa que aconteceu numa dessas noites que Gabriela guardou inteira, palavra por palavra. Eles estavam discutindo o projeto de um conjunto habitacional que Leandro queria desenvolver no ano seguinte. Menor, mais simples, destinado a uma faixa de renda que a construtora nunca havia atendido. Ele havia colocado a planta sobre a mesa e dito que a ideia estava no papel havia 3 anos, mas que algo sempre faltava. Gabriela olhou para a planta por um longo momento e então disse: "Falta saber como é morar num lugar que não foi pensado para você." Leandro ficou quieto. "Eu sei como é," ela continuou. "Apartamento pequeno, janela que não fecha, vizinhos que você ouve através da parede como se estivessem no mesmo cômodo. Não é sobre tamanho, é sobre ter um lugar que respeita quem mora nele." Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Depois disse devagar: "É exatamente isso que está faltando no projeto." E depois disse, mais devagar ainda: "Você pode trabalhar nisso comigo?" Gabriela respondeu que sim, mas a pergunta que ficou suspensa no ar entre os dois naquela noite era outra, e os dois sabiam. E nenhum dos dois tinha pressa, porque algumas coisas ficam mais bonitas quando chegam no tempo certo. O primeiro gesto real aconteceu numa tarde de setembro, quando Gabriela estava descendo de escada com uma planta enrolada embaixo do braço e tropeçou no último degrau. Leandro estava passando pelo corredor e segurou o braço dela antes que ela caísse. Um reflexo rápido e firme. Ela recuperou o equilíbrio. Ele não soltou o braço imediatamente, e os dois ficaram parados por um segundo, que durou muito mais do que um segundo, perto demais um do outro, e havia tanto dito naquele silêncio que qualquer palavra teria sido menos. Ele soltou o braço. "Tá bem?" "Tô." Mas os dois estavam sorrindo, e souberam cada um para si que a distância que haviam mantido até ali, a distância profissional, cuidadosa, honesta, havia começado a se fechar por conta própria, da forma como as distâncias fecham quando 2 pessoas param de fingir que não percebem. A formatura aconteceu numa quinta-feira de novembro, às 19h30, no auditório da faculdade que Gabriela havia frequentado por 4 anos, carregando sonhos numa mochila de lona preta. Ela havia convidado Dona Cida, as 2 colegas do apartamento, que chegaram com um buquê de girassóis comprado no mercado da esquina e ficaram na segunda fila fazendo barulho suficiente para 2 filas inteiras, e a professora de topografia, que havia lhe ensinado a usar a trena no primeiro semestre, e que apareceu de surpresa com um cartão escrito à mão. Leandro estava na 5ª fila. Gabriela não sabia que ele estava lá até que seu nome foi chamado, e ela subiu ao palco para receber o diploma. Enquanto caminhava, passou os olhos pela plateia por reflexo e o viu. Ele estava de terno escuro sem gravata, com aquela expressão que não era exatamente um sorriso, mas que ela já havia aprendido a ler com precisão. Era orgulho. Silencioso, firme, do tipo que não precisa de plateia para existir. Ela recebeu o diploma. Arqui, Gabriela Souza. As letras no papel eram simples
impressas em fonte serifada sobre fundo creme. Mas Gabriela ficou olhando para elas por um momento longo, de pé no palco, com a cidade lá fora e o auditório cheio e o buquê de girassóis esperando na segunda fila, e sentiu o peso exato daquilo. Não o peso do papel, mas o peso de tudo que havia custado chegar ali. Os 5 horas da manhã, a janela que não fechava, o banco de madeira do vestiário, a voz de Paula cortando o ar de uma sala de projetos numa manhã de terça-feira, a escada de serviço, o caderninho. Desceu do palco com o diploma na mão e foi recebida por Dona Cida, que chorou o suficiente pelos dois. As colegas de apartamento gritaram o nome dela. A professora de topografia apertou as mãos dela com as 2 mãos ao mesmo tempo. Leandro esperou. Quando a confusão dos abraços se acomodou um pouco, ele se aproximou e disse apenas: "Parabéns, arquiteta." E havia tanto naquelas 2 palavras, a história inteira delas 2, do balde ao diploma, da escada de serviço ao 20º andar, que Gabriela não respondeu com palavras. Respondeu do único jeito que fazia sentido. Foi até ele e o abraçou, ali, no meio do auditório, sem calcular se era adequado ou prematuro, ou qualquer uma das coisas que ela havia calculado com cuidado durante meses. Ele abraçou de volta, com as 2 mãos, sem hesitação. A inauguração do Residencial Horizonte aconteceu num sábado de março do ano seguinte, com céu aberto e sol de meio-dia sobre o bairro do Morumbi. As 4 torres estavam prontas. Os jardins planejados haviam sido executados com 1 metro a mais de área verde do que o projeto original previa. Uma mudança pequena, sugerida por Gabriela durante as revisões finais, que Leandro havia aprovado sem discussão. A área de preservação permanente estava intacta. Os 15 metros de recuo demarcados com uma fileira de árvores nativas que, em 10 anos, seriam altas o suficiente para dar sombra ao calçadão. Havia famílias por toda parte, crianças correndo nos corredores de acesso, casais fotografando as janelas dos apartamentos que haviam comprado na planta e que agora, pela primeira vez, eram reais e seus. Havia uma senhora de cabelos brancos que chegou apoiada num bengala, parou na entrada do jardim e ficou olhando para o prédio por um longo tempo, sem dizer nada, com aquela expressão de quem está vendo uma promessa cumprida. Gabriela estava de capacete amarelo e prancheta, ao lado de Leandro, recebendo os moradores. Usava o crachá novo, o que havia recebido na semana da formatura, depois que Leandro havia oficializado a contratação como arquiteta júnior da construtora Horizonte. O crachá era igual aos outros da equipe técnica: foto, nome, cargo. Mas havia algo nele que os outros não tinham, e que só ela e ele sabiam. Na parte de baixo, onde normalmente ficava apenas o nome da empresa, Leandro havia pedido para acrescentar uma linha a mais: Projeto Residencial Horizonte, revisão técnica. Seu nome, na pedra do edifício que ela havia salvado. No final da tarde, quando os moradores foram se dispersando e a equipe foi desmontando as tendas da inauguração, Gabriela ficou parada no jardim, olhando para as 4 torres com a luz do fim de tarde batendo nas janelas. Leandro parou ao lado dela. Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando para a mesma coisa. Não a obra, não o projeto, mas o que estava além disso. O que havia sido construído com material que não aparece em nenhuma planta. Escolha, teimosia, coragem de não desistir quando o mundo insiste que o seu lugar é outro. Gabriela abriu a mochila e tirou o caderninho. O novo que havia comprado no início do estágio. Na capa, com a letra cuidadosa de quem escreve para não esquecer, ela havia colado uma etiqueta semanas atrás, num momento em que havia sentido que a história estava chegando em algum lugar definitivo. ARC. Gabriela Souza, construtora Horizonte. Leandro viu o caderninho, viu a etiqueta, e então fez algo que ela não esperava. Tirou do bolso interno do paletó um caneta e, sem pedir permissão porque sabia que não precisava, abriu o caderninho na primeira página em branco e escreveu 4 palavras. Ela leu. Eram 4 palavras simples, sem floreio, sem drama, do tipo que só fazem sentido completo para quem viveu tudo o que veio antes delas. Para a arquiteta que ficou. Gabriela ficou olhando para as 4 palavras por um momento. Depois olhou para ele.
E Leandro a olhou de volta com aquela expressão que ela havia aprendido a ler com precisão durante meses. O orgulho silencioso, firme, do tipo que não precisa de plateia, mas com algo a mais desta vez. Algo que havia estado ali desde o corredor do 20º andar, desde a pizza de calabresa, desde o abraço no auditório da formatura, e que agora estava simplesmente presente, sem nenhuma distância mais para fechar. Ela fechou o caderninho, e ficaram ali, os dois no jardim do edifício que ela havia salvado, enquanto a cidade acendia as luzes ao redor deles, como havia feito naquela primeira tarde, quando tudo ainda não tinha nome, mas já estava começando. Desta vez, tinha. Ela entrou por aquela porta com um balde na mão. Saiu com o nome gravado na pedra do edifício que ela salvou. O amor veio junto, como sempre vem, quando uma pessoa finalmente é vista por quem realmente é.